Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano. Então, nessa aula de hoje eu quero iniciar compartilhando uma mensagem com vocês. Tenha sempre muita fé e confie em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos fazer as correções das atividades, ok? Então, vamos lá. Na aula anterior, nós falamos sobre a reforma religiosa. A Igreja Católica tinha o controle das crenças religiosas na Europa. A partir do século XVI, teve início a reforma religiosa, um movimento que provocou o surgimento de novas igrejas cristãs e enfraqueceu o controle católico. A reforma religiosa ela teve início em 1517, quando o monge Martinho Lutero criticou publicamente as ações da Igreja Católica. Então, a reforma teve início no século XVI, mas já no século XIV já existia pensadores que criticavam a Igreja Católica, Por exemplo, o John Wycliffe, que condenou a venda de indulgência, e defendeu a criação da Igreja Inglesa. Os precursores da reforma ajudaram a enfraquecer a autoridade da igreja, e a abrir o caminho para reformadores do século XVI. John Hus retomou as suas propostas e suas críticas à igreja romana, e ressaltou que ninguém poderia representar a Cristo, senão em seus costumes. Então, Martinho Lutero criticou a doutrina católica e a venda de indulgências. Para se opor à Igreja Católica, ele criou uma doutrina baseada nas ideias de predestinação e justificação pela fé. A doutrina de predestinação e salvação pela fé se opunha à doutrina do livre-arbítrio, defendida pela Igreja Católica. Então, esse foi um resumo do que nós vimos na aula anterior. Então, agora nós vamos fazer as correções das atividades. Primeiro, a atividade complementar 1, vamos lá. Ao mesmo tempo que se defendia os valores humanistas do Renascimento, do ponto de vista religioso, se verificava importantes mudanças, Eram crescentes as críticas à Igreja, tanto no tocante ao comportamento do clero, como a respeito do grande poder exercido por ela, Sobre esse assunto, responda tanto no tocante ao comportamento do clero, como a respeito do grande poder exercido pela igreja, ou seja, por ela. Sobre esse assunto, responda: quais eram as principais críticas que se fazia ao clero? Era o quê? A venda de indulgências, comércio de relíquias, comportamento imoral dos padres, e corrupção moral da igreja. Questão 2. Por que a nobreza e os monarcas também tinham muitos conflitos com a igreja? Porque a igreja era dona de muitas terras, e cobrava impostos e muitas vezes se envolvia em assuntos que os monarcas achavam que não se dizia respeito a eles. Questão 3. Quais eram os motivos de descontentamento da burguesia com a Igreja Católica? Um dos principais problemas da burguesia com a Igreja era a questão do lucro, A Igreja defendia que os produtos deveriam ser vendidos pelo justo preço, que incluía apenas o custo de fabricação e venda. Já os burgueses eram favoráveis ao lucro, pois era assim que conseguia acumular dinheiro e investir em suas atividades comerciais. Atividade complementar, página 99. A obra de Lucas Cranach é contemporânea a Lutero? Sim, uma vez que ela é datada de 1545, ou seja, um ano antes da morte de Lutero. Questão 2. Como Lutero aparece representado na pintura? Lutero aparece do lado direito da imagem
em uma espécie de púlpito, né? Com a Bíblia nas mãos, e sua postura é altiva, como se estivesse pregando para o público. Questão 3. Você identifica elementos religiosos na obra de Cranach? Sim. Observando a pintura, podemos notar uma pomba branca, né? Ou seja, o Espírito Santo, acima da cabeça de Lutero. Figuras aladas que se assemelham a anjos, um carneiro branco, né? E o próprio Cristo na parte superior da imagem, à esquerda. Uma faixa que sai da mão de Lutero e faz ligação entre ele, o Cordeiro e Cristo. Questão 4. Que outros elementos aparecem na imagem e que chamam a sua atenção? Então, a resposta pessoal, mas vocês podem colocar da seguinte forma. Um grande número de pessoas que está na frente do púlpito atentas à pregação de Lutero. Entre elas existem membros da igreja e pessoas comuns, como podemos notar pelos diferentes trajes. Na parte esquerda, mais ao fundo da obra, observamos também alguns clérigos, né, que batizam um bebê. Questão 5. Qual dos sacramentos da Igreja Católica aceita por Lutero aparece representado na pintura? O batismo. Então vamos lá. Trabalhando com documentos da página 100. Questão 1. A quem são dirigidas as críticas feitas por Lutero? Lutero critica os pregadores de indulgência e o Papa. Questão 2. Segundo Lutero, como os fiéis se livram dos pecados? Para o autor, o verdadeiro arrependimento é o que absorve os pecados, é a única autoridade que pode livrar as almas, é Deus. Questão 3. Quais são as críticas de Lutero à autoridade do Papa? Lutero afirma que o Papa desconhece as usurpações dos pregadores de indulgência. No entanto, acusa-o de possuir riquezas maiores que as dos cresos, né, mais apulentos. Logo a seguir afirma que o dinheiro empregado na construção da Basílica de São Pedro provém de venda de indulgência e dos tributos impostos aos fiéis, quando a Igreja poderia ter usado a enorme riqueza que possui. Questão 4. Observe a imagem, leia a legenda e descreva a cena que a representa. Então, a gravura de Gustav King, feita em 1847, representa Lutero durante uma pregação com seus pares. Ele está dentro de uma igreja onde faz um discurso, apoiando-se com a mão direita sobre a Bíblia. Seus pares ouvem o discurso, alguns olham diretamente para Lutero, outros estão mais reflexivos. Questão 5. Na sua opinião, a gravura estabelece uma relação com a doutrina luterana? Justifique a resposta. Então, é uma resposta pessoal. Atividade da página 108 do livro. Né? Questão 1. Identifique as principais características da Igreja Católica feitas pelos precursores da Reforma. John Wycliffe e John Hus. John Wycliffe criticou a venda de indulgência e defendeu uma igreja nacional em oposição ao poder universal de Roma. Ele também instituiu na autoridade das Sagradas Escrituras em oposição à opinião dos membros da igreja. Já o Hus, ele criticou os escândalos, do clero, afirmando que ninguém podia representar a Cristo ou São Pedro, senão os imitasse em seus costumes. Questão 2. Quais eram as causas do descontentamento da burguesia em relação à Igreja Católica? A Igreja Católica condenava os lucros obtidos pela burguesia nas atividades comerciais. Questão 3. Explique o motivo das críticas feitas pela nobreza e pela monarquia de alguns países ao clero católico. Os reis e a nobreza criticavam a igreja
por possuir muitas terras e cobrar altos impostos que ia para Roma, o que contrariava seus interesses. Questão 4. O que eram as indulgências? Qual era a opinião dos protestantes e de setores da própria Igreja Católica sobre a venda de indulgências? Então, as indulgências eram vendidas por membros do clero em troca de dinheiro, para as pessoas tivessem seus pecados perdoados. A venda de indulgência era considerado imoral, um desvirtuamento da doutrina bíblica. Então, pessoal, qualquer dúvida com relação a essas atividades ou com relação ao conteúdo sobre a reforma religiosa, eu vou estar de plantão durante o período da aula. Vocês podem me mandar mensagem tanto no WhatsApp quanto na plataforma, ok? Então, até a próxima aula.